depois? Né, depois, quase toda atividade que a gente coloca aqui é para depois da aula, né? Que dia? Aí eu postei hoje, mas a data que está postada lá é dia 7/5, que é sexta-feira passada. Então aí já vai estar lá a gravação da aula de sexta e o conteúdo da aula de hoje, né? Então o conteúdo é aquele que nós começamos lá, que seriam as ideias iluministas aqui na América Portuguesa, no final do século XVIII, que foi lá por volta dos anos 1700 e tanto, né? Lá por volta de 1789, 1798, que teve, então, a primeira data que eu disse, a Inconfidência Mineira, e a segunda data que eu disse é a Conjuração Baiana. Então, seriam esses dois conteúdos. Vamos fazer um combinado aqui. Esse conteúdo não entra na prova da semana que vem, certo? Vamos deixar ele lá, ele é uma das atividades do portfólio, certo? Aí você faz como atividade de portfólio. E para a prova propriamente dita, vamos aqui olhar os conteúdos para a gente já então já anotar e para vocês poderem estudar direitinho tudo que precisa aí. O senhor vai pôr Revolução Francesa na prova, né? Sim. Aí entra na prova. Deixa eu só confirmar aqui, mas parece que é Iluminismo, Revolução Industrial e Revolução Francesa. Só aqui tá meio ruim para compartilhar, não sei o que vai acontecer aqui agora, deixa eu ver aqui. Então, só repetindo, né, como eu disse, a tarefa de hoje eu não liberei lá ainda, porque tem muita gente que fica frenético, vai lá, corre para fazer a tarefa, às vezes faz de qualquer jeito, e a gente ainda teria aula de hoje ainda para a gente conversar sobre essa tarefa, né, sobre o conteúdo que entra na tarefa. Mas, para a prova da semana que vem, então, Revolução Francesa, Revolução Industrial, só. Ficamos só nas duas, né? Só que veja aqui, olha só, Revolução Industrial, olha só, nós tivemos 2 dias de aula com ela, depois consequência da Revolução Industrial mais 2 dias, então 4 dias de aula com esse conteúdo. Depois da Revolução Francesa nós tivemos 1, 2, 3, 4 dias também, né? Então quando você abrir aqui, você vai ver lá o textão, né, que você precisa estudar esse textão, e tem aí também que você pode olhar as aulas que foram gravadas e estão aí à sua disposição, certo? Aproveitando que eu já estou... Professor, a prova vai ser naquele estilo do senhor mesmo, aquele que vai ser as afirmações? Eu ainda não elaborei, mas a chance de ser daquele jeito lá é muito grande, entendeu? Então, ou seja, vocês têm que fixar para saber as informações que são verdadeiras, né? E quando você vê uma mentira, quando você vê uma falsidade... Então, seja uma que for, né, professor? Já desclassifica. Bagunça todo o argumento, né? Eu coloquei aqui no chat aqui, e vou colocar também, enquanto estou aberto aqui no grupo de vocês, o planejamento da aula de hoje, certo? Aí você, lá, nesse planejamento da aula de hoje, você vai ver lá, quando for preciso, né? Você já pode fazer quando quiser, a frequência, né? Naquele mesmo lugarzinho da frequência de sempre. Então tá no grupo do WhatsApp do CPMG, só que ainda não foi, porque eu acho que o meu internet aqui tá travado mais uma vez. Deixa eu só já ajeitar essa coisa, que já fica pronta essa parte aí. Mas, de todo modo, aqui no chat do Teams, né? A Maria Tereza escreveu no chat que não tem mais acesso ao chat. Ô Maria Tereza, me conta essa história aí, como é que é isso? Ué, mas professor, eu vou ver aqui agora. Eu não escrevi nada não, professor. Hã? Eu não escrevi nada não. Aqui tá Maria Tereza do 8º C. Não tem mais acesso ao chat, aqui no chat. Eu não escrevi, tá. professor, notificação não. do Teams. Não, professor, isso é o Teams que fala isso. Não, então me perdoe. Foi isso que eu vi aqui. Ele tá dizendo que a Maria Tereza... Não está certo, professor. Não, o professor bugou minha mente aqui agora. Maria Tereza falou no chat que não tem autorização. Boa tarde, professor. Boa tarde. Jordana, você perdeu a melhor da vida. Ah, não. O que aconteceu? Agora conta. O professor falou assim, ó. A Maria Tereza falou no chat que não tem autorização no chat. Professor, e o melhor é a Jordana. Ah, não, me conta. Tipo assim, eu não posso perder uma fofoca. Não tem misericórdia, gente. Não. Gente, foi engraçado demais o professor falando isso.
Mas é isso. Então, veja aqui, gente. Olha, entrando lá no link da aula, tá vendo? Ó, clica aqui para registrar a frequência. E lá no grupo, até agora, ela não carregou. Eu não sei por que está acontecendo aqui. A coisa não foi. Mas aí, quem não tiver aí, manda uma mensagenzinha para mim um pontinho no WhatsApp. Quem não tiver acesso ao chat, né, igual a Maria Tereza, pois o Teams acabou de falar para mim que ela não tem acesso. Então, aí vocês mandam aí para mim que a gente responde se for preciso. Mas, de todo modo também, gente, lá no GR8 eu já postei essa aula, tá? Então, tá lá no GR8, repetindo a data. Olha aqui, Maria Eduarda, olha a data. Essa aula online foi sexta-feira, dia 7, e foi retomada agora, nesse momento, dia 12, certo? Então, que a aula do dia 7, ela está carregando. Se você ver a imagem aqui, olha, eu estou num lugar que a internet é muito ruim, então, você está demorando a carregar. Mas assim que estiver pronta, ela já vai estar aqui disponível para vocês assistirem, para revisar, etc. E a gente, então... Professora, eu vou ter que sair aqui e eu vou entrar pelo celular, tá bom? Certo. Tá abaixo da frequência, para mim. Pois é, mas eu acho que você tentar abrir, ela não vai carregar, porque não tá... Porque ela não tá toda carregada, certo? Então, Entendi. ou seja, nesse ponto ela não vai... Acho que não vai dar certo. Mas, enfim, gente, vamos continuar com o nosso conteúdo aqui, que seria, então, a gente entender ou explicar um pouco melhor essas duas revoltas que aconteceram aqui no Brasil, e foram revoltas sérias, porque, então, tiveram várias consequências, importantes consequências, para a nossa história. Gustavo, você quer? Pode ficar à vontade. Não, professor, eu levantei a mão só para mim ler mesmo. Ótimo, perfeito. Então, vocês viram que na aula passada, a gente, então, começou aqui o texto, né? Vimos aqui alguns pontos que dizem respeito a essa chegada dessas ideias iluministas aqui no mundo e aqui no Brasil, certo? Então, nós veremos aqui a situação de um sujeito chamado José Joaquim da Silva Xavier. Esse moço, ele estudou lá na Europa, né? Ele, então, ele desenvolveu uma mentalidade que seria no campo do liberal, né? Uma ideia que queria trazer essas ideias liberais aqui para o Brasil, né? Para a terra dele propriamente dita. Nós vimos aqui, então, no texto, né, o iluminismo nas Américas, certo? Eu só estou tentando identificar aqui, parar, porque a gente parou aqui na aula passada. Justamente, olha aqui, ó. Nós lemos esse parágrafo aqui na aula passada, se vocês lembram, né? Então, veja bem. Os europeus abraçaram as ideias iluministas, né? E essas ideias iluministas, elas foram oficializadas de alguma forma lá na Revolução Francesa e esparramaram-se pelo mundo afora, né? E quais eram os princípios lá? Só para a gente treinar nosso francês. Os 3 Liberté, igualité e fraternité. Fraternité, né? Então, ou seja, olha só, na prática, veja uma questãozinha aqui. Olha só, todos os integrantes estão sob a vigência de uma mesma lei. Todos os integrantes da sociedade, todos os integrantes desse Estado estão sob a vigência de uma lei. Isso aqui dá a ideia de igualdade. Porque se todos nós temos que seguir a mesma lei, né? É uma coisa que chama no direito, quem for fazer direito vai trabalhar esse termo, que é isonomia, certo? Isonomia. Iso é do grego, que significa igual. Nomia também é do grego, que significa lei. Então, nós temos uma mesma lei. Essa lei vale para a Álica, vale para o Elias, vale para mim, vale para qualquer um de nós a mesma lei. Qual que seria, então, a diferença? A diferença é que, às vezes, cada um de nós aqui suponha que a Álica é uma menina muito rica, né? Então, suponha que o Elias é um menino muito pobre, né? Suponha essa situação. Mas a lei é a mesma para todo mundo. Só que é a diferença? A Álica vai ter muito mais recursos para sobreviver do que o Elias, que é pobre. Entendeu? Então, ou seja, é uma igualdade na estrutura da sociedade, mas há uma desigualdade muito severa
entre as pessoas Professor, que estão vivendo aí. Sim. por exemplo, quando uma pessoa pobre ela é processada, vamos dizer assim, por uma coisa que ela não fez, quando a pessoa pobre é processada e ela é inocente, no caso, ela vai contratar um advogado, às vezes nem contrata o advogado, professor, às vezes ela não tem nem condições, né, professor, de ter esses recursos. Agora, uma pessoa já que tem uma condição média alta ou até uma classe rica, ela tem condições de pagar advogado para ela provar que é inocente, entendeu? Tem como o pobre provar que ele é inocente, só que ele não tem os recursos que fazem ele conseguir isso. Muito interessante você falar isso, Gustavo, que é justamente esse ponto que eu estou querendo chamar a nossa atenção, né? Então, ou seja, a lei é igual para todo mundo, mas nem todo mundo dá conta de acessar os recursos necessários. Contratar um E esse advogado, ponto, por exemplo. por exemplo, né? Então, nós vimos há pouco tempo, eu não sei se é parente de vocês, alguma coisa assim, mas teve um julgamento de um sujeito que foi acusado de matar a esposa, e a esposa estava grávida, né? Eu Então, ou lembro, seja, professor. e não vamos, deixa eu só falar assim meio por alto, tá? Assim, para a gente não falar muitos detalhes, para a gente não nos comprometer. Pode ser? Só assim, se vocês lembram da história, e eu no ano passado, até esse ano, eu sou jurado, sabe? Então, o que é jurado? Algumas pessoas na sociedade de Iporá, que quando tem um julgamento, acontece um sorteio, tem 200 nomes lá. Aí acontece o sorteio, eles sorteiam 30 pessoas, e essas 30 pessoas vão lá para o tribunal. Simplesmente quando é julgamento patentado contra a vida, certo? Ou algum assassinato, ou alguma tentativa de assassinato. O tribunal do júri só funciona assim. E aí, esses jurados, desses 30 que chegam lá, 7 são sorteados lá dentro e assistem o julgamento do começo ao fim, os depoimentos, o advogado de defesa, o promotor, assiste toda aquela peça lá, toda aquela situação lá, e no final vai perguntar para os jurados, o sujeito é culpado ou inocente? Aí os jurados, em segredo, votam, sabe? Coloca o votinho lá num saquinho preto, e aí o juiz vai ver lá, não, beleza, conforme os jurados, esse sujeito é inocente, tá livre. Ou, conforme os jurados, esse sujeito é culpado. E aí, o que cabe ao juiz? O juiz vai decretar sentença para o sujeito, certo? Então, eu participei de 2 tribunais de júri, e esse que teve o julgamento desse menino que foi acusado de assassinar a esposa, eu estava lá, mas eu não fui sorteado para ficar lá. De todos que eu participei, o que eu saí mais tarde de lá foi 5 horas da tarde. A gente chega 9 horas da manhã, 5 horas da tarde já tinha acabado. O primeiro que eu fui, chegamos lá 8, 9 horas da manhã, 2 da tarde tinha acabado já. Desse sujeito que por acaso ele é rico, tinha com ele o advogado mais caro da cidade, o julgamento foi até 1 hora da manhã. Começou 9 da manhã, foi até 1 hora da manhã. O sujeito levou 30 anos de cadeia. Ele ficou na cadeia nem 30 dias. E está na sociedade de Porá, andando por aí, por lá. Professor Caio. Deixa eu só fechar, Luiz Paulo. Enquanto talvez outros que não teriam a mesma condição está aí, né, totalmente bem preso ou totalmente bem lascado lá dentro da cadeia. Certo? Professor, Então, ou seja, é só para ser... Sim, Luiz Paulo. E lá vamos nós para o nosso debate. Professor, a lei máxima no Brasil é 30 anos, certo? Certo. A lei máxima que uma pessoa pode pegar é 30 anos, mas, porém, se passar os 30 anos, se ela ainda for considerada nociva para a sociedade, ela pode ficar mais tempo, certo? Certo. Aí cria-se o processo jurídico para fazer o julgamento, e enfim, tudo isso aí. Sim. Aí, professor, que nem o senhor disse, esse ser humano, ele pegou e ficou 30 dias. E, tipo, o quanto que, assim, não julgando e tal, mas, não tô julgando assim, julgando a lei, professor Caio, se for, que nem o senhor disse, se fosse no mesmo lugar uma pessoa pobre, ela não ia ficar 30 dias nunca. Se ela tivesse cometido uma infração na lei, eu acho que até menor, eu acho que ela talvez poderia ficar mais tempo do que essa pessoa, tipo assim, em vez de ficar esses 30 dias, no máximo do máximo que pode acontecer com a pessoa pobre, se ela for condenada a 30 anos,
ou ela fica os 30 anos, ou no máximo pega ali uns 25, dependendo do crime que ela fez, dependendo do crime que ela fazer, né, professor? Mas vamos pensar, Paulo e seus colegas, apenas no problema, sabe? Se não vamos entrar no mérito desse fato, porque é um caso específico aí, né? Mas vamos pensar na situação em que nós temos na Revolução Francesa os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Está na cara, tá na cara em qualquer lugar que você olha, já te dou a palavra, Maria Eduarda, está na cara em qualquer lugar que você olha, que mesmo tendo a lei igual para todos, a lei não se aplica com igualdade para todos. Há injustiças, sérias injustiças, problemas graves mesmo sociais que estão por aí. E se for olhar entre o pobre e o rico, a gente vai verificando que algum desses dois aí sai muito mais beneficiado do que o outro. E se a coisa vai apertar muito mais para um deles do que para o outro, mostrando para a gente a desigualdade e não a igualdade, né? E aí a gente tem que pensar sobre isso. Maria Eduarda, e a gente volta para o texto, tá? Professor, atualmente, quando, por exemplo, uma pessoa ela vai para cadeia, essa pessoa, ela, às vezes, é tirada por dinheiro, né? Sim, mas Então, tem os recursos, hoje, né? Tem os recursos da justiça. Uhum. Se hoje isso acontece, imagina antigamente que o lucro mandava muito, professor. O dinheiro mandava muito, não era? Sim. E as pessoas determinavam, né? Professor, as pessoas por que sua tinham tela poder, né? Sua tela tá com a tarja preta em cima? Para mim, a tela para mim a câmera dele tá travada. Para mim que tá normal. Eu não tô com um lugar de internet. Para mim também, muito professor. boa. Eu não consigo ver o senhor em tempo real, assim. Eu fechei aqui e abri de novo. Vai depender das internets aí. Pra mim tá de boa, eu tô vendo a tela do senhor normal. Uhum. Só Então, tô vendo um pouquinho, mas eu tô vendo normal. certo. Então, veja bem, gente, olha só. Eu vou pedir aqui para o pessoal aí que está para ler. Então, vai começar com o Gustavo. Depois a gente passa para o Rodrigo e depois para o Luiz Paulo. Aí eu queria que lesse na sequência esses 3 parágrafos que estão na tela aí, se vocês estão conseguindo ver, por favor. Professor Caio, eu só Ok, quero dar uma palavrinha rapidinho. Só eu tinha visto a mão levantada, Zé Ricardo, eu pensei que era só para leitura mesmo, mas para lá. Professor, aqui no Iporá, professor, aqui, tipo, não existe lei, polícia, professor, não existe polícia. Por que esse cara foi solto? Pra me dar essa... Ô Zé Ricardo, eu não tenho pergunta. Deve ter pagado a fiança. Travou lá. Você tá ouvindo a gente, Zé Ricardo? Sim, senhor. Você tá perguntando por que ele pôde sair em 30 dias, se não ficou os 30 anos como a lei? Sim, isso mesmo. Certo. Então, o que acontece? Todo julgamento que é feito, toda determinação do juiz que é feita, os advogados, eles continuam abrindo o processo várias vezes, apresentando recurso. O que é o recurso? São pedidos. Entendeu? Então, o juiz fulano de tal pôs o sujeito na cadeia. Aí, o que acontece? Além desse Às vezes é financiável ou infinanciável. Só um pouquinho. Tem a segunda instância, tem a terceira instância, sabe? E aí, os advogados vão recorrendo às instâncias. Para que fazem isso? Para tentar, os advogados tentam fazer o seguinte: provar que o julgamento foi errado, de alguma forma foi errado. E aí, quando o juiz vê aquele recurso, ele pode conceder a libertação daquela pessoa, mesmo que seja apenas temporária, até que retome o processo, e aí a pessoa pode voltar para a cadeia. Aí o advogado entra com outro recurso, pode ser que outro juiz libere a pessoa, mas depois continua o processo. Aí talvez a pessoa volta para a cadeia, entendeu? Mas aí, o que é a questão que nós estamos falando aqui, Zé Ricardo? Porque tem gente que tem dinheiro para ir pagando o advogado e fazendo esses recursos. E tem gente que não tem esse dinheiro, né? Então, aceita a primeira decisão do juiz e fica na cadeia até terminar o prazo todo. Outros já vai usando desses processos. Tipo, né? Ele solto, ele não vai fazer... Ele não tem perigo dele fazer a mesma coisa do que ele tinha feito antes?
É assim, mas normalmente para o juiz dar essa liberação para a pessoa, o advogado dá provas para ele que ele não vai fazer isso mais, né? Entendeu? Então ele obriga o sujeito, por exemplo, ele vai ficar solto, mas ele tem que estar em casa todo O dia advogado vai só um pouquinho. garantir isso. Não. Ele entra com recurso. E aí, se a pessoa fizer qualquer coisa errada, aí vai mandar a polícia atrás dele. Entendeu? Então, ou seja, por exemplo, pode colocar lá, não, ele vai ficar solto, mas 7 horas da noite tem que estar na casa dele. Aí vai passar uma viatura lá para verificar se ele está na casa dele mesmo ou não. Se ele chegou lá um pouco atrasado, pode ser que ele já vai preso naquele momento mesmo. Aí tudo é questão de recurso que o direito dá, viu, Zé Ricardo? Isso tudo está dentro da lei do Brasil. Que pode ser que o sujeito fez o crime e não vai fazer de novo, né? E aí, se conseguir provar que, de fato, ele é uma pessoa boa... Isso nunca aconteceu aqui. Oi? Que eu saiba, aqui nunca aconteceu isso. O que você está falando, Zé? Essa lei não funciona, tipo, passar depois das 7 horas, eles podem prender. Tem gente que eles têm que estar até 10 horas em casa, né, professor? É um Sim, exemplo que cada- o professor está dando. Ô, Isso José, mesmo, Isaac. é Cada verdade. caso é um Isso, caso. claro que é assim. Aham. Cada caso é um caso e depende do acordo feito, entendeu? Só dei um exemplo, a senhora suponha, mas tem cada caso um caso. Se pessoa, por acaso, fica na rua e vai dormir no presídio, né? E se por acaso ele não chega lá para dormir, aí a polícia vai atrás dele. E não mais o direito de continuar ficando de dia em casa, rua, entendeu? Então, assim, tem vários casos específicos mesmo aí que pode ser diferente um do outro. Mas, assim, Também o tem nosso aquelas tema, tornozeleiras meninos, elétricas, professor. pessoal, o tema não é bem esse, tá? O tema não é esse da discussão. É só para dizer para a gente que existem desigualdades, certo? Que existem problemas aí que a lei às vezes beneficia um e dificulta a vida do outro, né? Mas é só isso mesmo. Beleza? Agora vamos voltar para a questão das revoltas. E talvez tenha a ver, sabe por quê? Porque vamos adiantar um assunto aqui. Ô, Heloísa, seu áudio tá ligado aí, tá fazendo ruído, tá? Professor Caio, Sim. eu tenho uma dúvida, tipo assim, porque na lei consta que, pelo menos que eu sei, não sei se já mudou, porque as leis mudam diariamente, mas desde quando eu lembro, se uma pessoa comete um crime, vamos supor, de assassinato, qualificado, vamos pôr qualificado, assassinato qualificado. Paulo, Luiz Paulo, deixa eu te interromper só um pouquinho, Luiz Paulo. Esse não é o tema da nossa aula, Luiz Paulo. Entendeu? Então, isso é uma questão por direito. Sabe? É uma questão técnica. Pelo que eu estou sentindo que você está falando, é uma questão técnica. E aí a gente pode perder tempo que eu não saber te responder direitinho, e aí a gente não é o tema específico. Não, mas Você se isso importa? tem a ver com o assunto, professor. Ah, Aí, essa pessoa ela tem um certo problema mental, um problema psicológico. E aí, o juiz julga ela vai e faz exame psicológico. E aí, ela é considerada que ela não vai para cadeia. Isso também pode ser considerado igualdade ou não, professor? não, aí é totalmente diferente. Nós estamos falando da desigualdade com base no poder aquisitivo, em ser rico e ser pobre. Agora você está trazendo um problema que é a questão de ser deficiente mental ou ter problema de saúde mental, nesse sentido aí. Então é outra questão. E outra coisa, nessa questão que você disse aí, a pessoa não vai para o presídio, mas ela vai ser presa. Que seja no hospital psiquiátrico, que seja presa dentro de casa, vigiada por alguma instituição, entendeu? Então, ou seja, se a pessoa cometeu o crime, ela vai sofrer a consequência. Só que alguns vão para o presídio e alguns vão para o tratamento, né? No caso, você está fazendo Professor, da pessoa que minha pode ter problema mental. professor, assistindo, ela achou essa explicação que o senhor está dando muito, muito importante, hein? É que é? Ricardo. Minha avó tá aqui do lado, professor, e tá escutando tudo que o senhor tá falando, ela tá achando isso uma boa ideia, hein? Tá certo. Mas aí agora vamos voltar para o conteúdo aqui. E aí tem a ver, sabe por quê? Porque tem várias pessoas que se envolveram na Inconfidência Mineira, sabe? Mas qual que levou a maior punição? Foi o Tiradentes. Tiradentes, Qual professor. que era
qual que era a classe, entre os que estavam fazendo o movimento, ele era o mais pobre entre eles. Entendeu? Então, ou seja, desse assunto que nós estamos falando E aqui, era militar, hein, por acaso, professor? mas era de classe, era de patente muito baixa, né? Ele era muito raso nas patentes, que ele era alferes. Professor, Enfim, e como então, ou seja, acontecia essas punições? qual delas? A do Que Tiradentes? forma? Por exemplo, a do Tiradentes. Geralmente. Não, assim. ele foi condenado a enforcamento, né, em praça pública, que era uma pena daquela época lá, e mais, ele foi esquartejado, cortaram as partes do corpo dele. E o governo determinou que pendurasse essas partes do corpo dele em várias cidades importantes de Minas Gerais, para que as pessoas olhassem para aqueles pedaços daquela pessoa ali e soubessem que não pode protestar contra o governo. Entendeu? Então foi essa que é a situação que ocorreu com ele. Mas vamos seguir aqui, meninos? Vamos lá, os que eu pedi para ler aí foram, então, o Gustavo, o primeiro parágrafo que está aqui, depois o Rodrigo Venâncio e depois o Luiz Paulo. Calma aí, professor, para mim ficou preto. E agora? Calma aí. Eu vou descompartilhar e compartilhar novamente. Veja se aparece. Aí, agora eu consigo ver a tela do senhor. Beleza, então. Por favor, primeiro parágrafo. Eu não consigo. Agora que não tá mesmo. Nossa, professor, agora a foto, só tá a foto do senhor agora apareceu. Ainda? Ainda, só a foto do senhor. E agora vou mais uma tentativa, que senão eu mesmo vou falando aqui, e aí a gente vai conversando. Agora apareceu ou não? Não, senhor. Não. Não. Só a foto. Então pronto. Vocês vão ter que, então, me aturar enquanto eu mesmo vou comentando esses pontos aqui da leitura. Certo? Então eu parei de compartilhar, ok? Então veja bem, gente. A primeira coisa para ser vista aqui é o seguinte. Lá, né, os europeus, eles assumiram essas bandeiras iluministas por meio do quê? De uma ação política da burguesia. Os burgueses, essas pessoas que eram os revolucionários, que assumiram as ideias iluministas, apoiaram muitas causas de revolução, certo? Então, apresentar ali uma nova forma de governar ali dentro da Europa, certo? Desde lá da Revolução Industrial, desde da monarquia constitucional na Inglaterra, até na Revolução Francesa, propriamente dita. Okay? Então, eles estavam totalmente contrários a todas aquelas mudanças, ou melhor, aquelas influências antigas do sistema feudal, dos reis absolutistas, certo? E das ideias científicas que a igreja determinava ou proibia. Então, nós estamos aí com um grupo de pessoas da sociedade, uma classe social, que é a classe formada pelos burgueses, e essa classe acabou por determinar muitas alterações aí no cenário lá na Europa. E aqui na América? E aqui na América, principalmente a América portuguesa, vamos assim dizendo. Entendeu? Então, olha só. A formação, nós tivemos aqui uma formação de uma elite privilegiada. Isso é histórico, né? Elite, quem é membro da elite? Me fala aqui, por favor. Quem são aqueles que compõem a elite? Os burgueses? Os ricos, né? E aí, claro, a classe burguesa, ela está nesse meio porque eles são os proprietários. E acontece que eles ficam ricos por meio da exploração do trabalho, certo? E isso já acontecia aqui na Europa. Mas, no caso, quem é que explorava? Era o governo português, explorava o Brasil, explorava a mão de obra brasileira, explorava as matérias-primas brasileiras e obrigava que os brasileiros, na hora de comprar qualquer produto, comprassem os produtos de Portugal, propriamente dito. Mas aí o que acontece? Um povinho aqui no Brasil começou a conseguir um nível de vida parecido com o dos portugueses,
que são essas elites brasileiras. E esse povo, essa elite brasileira, então começou de alguma forma se revoltar contra o domínio de Portugal aqui no Brasil, pois o domínio de Portugal aqui no Brasil não deixava que essas elites se tornassem de fato ricas mesmo, ou não deixava que essas elites participassem do governo, porque o governo estava na mão dos reis, né, do rei de Portugal aqui no Brasil. Entendeu? Então aí, o que as elites começaram a fazer? Já que esse rei não deixa a gente participar do governo, nós que somos ricos, nós que produzimos riquezas, esse governo não deixa, vamos fazer uma coisa, vamos nos separar desse governo, porque nós mandamos aqui nesse território. Nós mandamos aqui nas Minas Gerais. Vamos pensar aqui que é os mineiros falando, né? Nós temos o ouro aqui em Minas Gerais. A gente não precisa vender esse ouro só para Portugal. A gente pode vender esse ouro em qualquer lugar e a gente pode se sobreviver com isso aqui. Então, essas elites foram organizando aí processos de movimentos de emancipação. O que é emancipar? Se libertar. Entendeu? Se tornar autônomo, se tornar sozinho aí no processo. Então nós estamos aí diante, sim. A gente tem a nossa liberdade de, tipo assim, não precisar da gente vender, não, tipo assim, lá pro centro, se eu não me engano é Colônia o nome, né? Que era colônia aqui. O Brasil era colônia nessa época. Desde quando a gente deixou de ser colônia, professor? Faz quantos anos que a gente tem essa independência financeira? Nossa independência nós vamos falar dela daqui umas 2 ou 3 aulas, mas foi no dia 7 de setembro de 1822. Independência de Portugal. Mas a forma de governo nossa continuou sendo a monarquia, e quem era o nosso rei era filho do rei de Portugal. Mas aí, Brasil independente de Portugal. E nós só passamos a ser uma república, ou seja, um governo estritamente brasileiro, somente no ano de 1889, na proclamação da República que se deu no dia 15 de novembro. Ok? Ah, tá. É porque eu queria saber, professor, porque o senhor contando aí, eu pensei que, sei lá, porque, tipo, verdadeiramente faz pouco tempo, sim, se eu parar pra pensar, o tanto de anos que o Brasil existe, faz pouco tempo que a gente tem essa liberdade. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui de Brasil, então. Chega o pessoal de Portugal aqui no Brasil, tudo indica que foi no ano de 1496. Né? Foi o seguinte, 22 de abril de 1500, chega os portugueses aqui no Brasil. O Brasil, então, foi explorado. Professor, só vai estar travando muito. Mas não tem o que vai fazer, Tá travando um pouquinho só, professor, para mim. Certo. Vamos lá. Então, no dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram aqui no Brasil. O Brasil foi sendo explorado pelos portugueses durante todo o tempo. Pau-brasil, cana-de-açúcar, né? E ouro, certo? E aí, o que acontece? Nessa fase do ouro, a última fase do ouro, é a fase em que, por exemplo, alguns estados como Minas Gerais, que já tinha uma produção de riqueza muito grande, e já chega essas ideias iluministas da Revolução Francesa, então começaram esse movimento aí para se libertar do Brasil. Libertar o Brasil de Portugal, por meio de Minas Gerais. Esses movimentos também se esparramaram em toda a América Espanhola, certo? Então, em 1789 foi a Conjuração Mineira, e, de fato, o Brasil se tornou independente em 1822. Olha aí, 30 anos só de diferença para que a coisa acontecesse de verdade, né? Então, é um pouco isso, o Luiz Paulo. O Brasil é independente a partir de 1822. E aí, em Confidência Mineira, que é o assunto dessa aula de agora, é um movimento muito importante para isso. Vamos voltar para o assunto? Essas elites aqui do Brasil. Então, precisava de convencer as pessoas. Está acompanhando, meninos? Pessoal, estão comigo?
Sim, sim, professor. Estamos aqui, professor Caio. Certo. Então, Professor, meu computador tinha acabado, aí eu saí sem querer aqui. Beleza. Então, essas elites, elas tinham que convencer as pessoas de que outra forma de governo seria melhor, ou, no mínimo, a independência de Portugal seria melhor para o Brasil. E aí começaram, então, a propagar essas ideias. Que ideias? As ideias de liberdade do iluminismo. Certo? Professor, Ah, Barão de Mauá era dessa época? Ele era da elite, Barão de Mauá? era da elite, mas era uma época um pouquinho mais para frente, tá? Barão de Mauá é no contexto do Dom Pedro II. O Brasil já era independente de Portugal na época do Barão de Mauá. Certo? Então, vamos seguir aqui. Que era a única lei que podia prevalecer no Brasil? Não era ser a lei do rei. Qual que era a única lei que podia prevalecer aqui no Brasil? O que você acha? Lembra, quem é que está promovendo? Pode ser. Seria as leis promovidas pela igreja, professor, porque num governo absolutista, a monarquia precisa da igreja. Para, Gustavo, nós estamos falando aqui no contexto revolucionário de emancipação, certo? Iluminista. Professor. Então, presta atenção, gente. Só comentando essa questão que o Gustavo falou aí. Se é iluminista, Gustavo, não tem nada a ver com igreja, é totalmente o contrário, entendeu? Esses iluministas estavam propagando ideias para que não valesse a lei do rei, claro, também não valesse a lei da igreja. A única lei que podia valer aqui, na ideia deles, é a lei do... O que é esse sinal que meu significa? Money, professor. Sua tela tá travada. A lei do mercado, entendeu? A lei das ideias capitalistas que vai se estabelecendo aí. Professor, então estava certo? Sim. Ô, professor, eu pensei nisso porque o que o povo estava mais sofrendo era porque eles não podiam ter independência deles financeira, né? Eles eram colônia. Sim. Porque aí, de novo, a gente tem que saber de que você está falando. Quem que é o povo? Nós temos um povo que é o povo rico e que não faz parte da nobreza. E o dos pobres, e nós temos o povo que é o povo pobre, o povo trabalhador, propriamente dito, entendeu? Então aí é o movimento. O mesmo movimento que aconteceu lá na Revolução Francesa vai acontecer por aqui também. E nós temos, com o auxílio do povão, as elites que vão contra o governo, né? Mas depois quem continua no governo, depois que esse governo cai, são as elites. O povão só vai ficar como sempre fizeram, só trabalhando mesmo. Aí aquele ponto nós iniciamos a aula, o problema das desigualdades, né? O problema das questões sociais que a gente vai enfrentando aí, sempre enfrentou. Beleza? Meninos, deixa eu avançar colocando mais uns pontos, né? Que entrou no processo aí dessas mudanças. Uma situação é a situação de uma burguesia, certo? Aqui na América, que estava no meio de algumas lutas de camponeses, lutas de trabalhadores da cidade, lutas de alguns que já estavam na condição de ex-escravos, mas eles não conseguiam emprego de jeito nenhum pelo fato de terem sido escravos. Então nós temos ainda uma situação de exclusão muito grande. O trabalhador da zona rural que vai para a cidade não é valorizado porque ele não entende nada de cidade. O negro que era escravizado está na cidade, não tem emprego porque é negro. E nesse caso, professor, principalmente a luta dos burgueses pelo fenecimento da igreja e da monarquia absolutista que interferia na economia, né? Sim. Aí já é a pauta mais específica que vai alterar a estrutura política, né, do nosso país aí. Então, veja, nós estamos aqui, a revolução ela acontece no meio de tanta insatisfação. Ex-escravos, camponeses que estão na cidade, pobres da cidade, né, pobres da cidade mesmo. Então, assim, nós estamos no meio de situações aí de muitas revoltas e que vai sendo levadas pelo aquele ideal de liberdade, né? Então, vamos trazer a ideia de liberdade. E para a gente ser livre, a gente tem que estar livre na concorrência. Se por acaso eu fico rico, né,
Então, bom para mim, se você não fica, você se vira aí, você se organiza na sua vida para que você se torne rico também, certo? Então, esse é o pano de fundo. E aí nós temos a chamada Inconfidência Mineira, né? Essa Inconfidência Mineira, deixa eu ler aqui um trechinho de um historiador chamado Boris Fausto. Escutem com atenção. Nas últimas décadas do século XVIII, a sociedade mineira entrará em uma fase de declínio, marcada pela queda contínua da produção de ouro e pelas medidas da coroa no sentido de garantir a arrecadação do quinto. Vamos já explicando. Então, veja bem, século XVIII, no final dele, 1780, por aí. Certo? As minas de Minas Gerais não estavam dando muito ouro. O ouro todo que era produzido, certo? Eles tinham que pagar 1/5 para a coroa portuguesa. Então, ou seja, se pegasse 1 quilo de ouro, 200 gramas de ouro teria que ir para a coroa brasileira. Já que estava tendo pouco ouro, então estava tendo que pouco imposto para a coroa brasileira. O que a coroa brasileira começou a fazer? Foi fazer algumas medidas para garantir a arrecadação, sabe? Obrigando ainda mais o povo mineiro ali a pagar os seus impostos. Bom, esse é um primeiro item, certo? O que é o primeiro item que nós tiramos daqui, meninos? Da Revolução Francesa, da Inconfidência Mineira? Foi a falta de minérios em Minas Gerais, professor. Diminuição do ouro e Professor. aumento do imposto. As duas Sim. contas. Diminui o ouro e faz o povo, então, ficar com mais dificuldade financeira. Mas, junto com isso, vem o aumento das sobranças da metrópole para que o povo ali... para que a metrópole não arrecadasse mesmo, para que não diminuísse a arrecadação. Sim, Luiz Paulo. Professor Caio, eu tenho uma dúvida. Tipo assim, lá em Minas Gerais, nessa época aí, o ouro estava começando a cair por conta que, tipo, eles estavam pegando, como que eu posso explicar? A cereja do bolo. Mas e também porque eles não tinham equipamentos, tipo, aprimorados para poder cavar mais para baixo. Não, Luiz Paulo tinha sim, mas o fato é o seguinte, existe lá e aí chega um momento que não tem mais. Mesmo eles não tendo essas ferramentas que você está falando aí, que de fato não tinha, eles tinham diagnósticos, sabe? Eles, conforme cava a pedra ali, porque em Minas Gerais você sabe que Você sabe como é que eram as minas de Minas Gerais? Aqui no Goiás, os meninos pegam ouro aonde? Com a bateia, no rio, no barranco do rio. Em Minas Gerais, não. Eles furam a pedra, sabe? Fura a pedra, faz aqueles túneis e vai seguindo um minério chamado quartzo. E aonde tem quartzo, tem ouro, sabe? Aí eles têm esse diagnóstico, eles vão fazendo os testes e vai furando, e aonde vai achando o veio do quartzo, vai achando o veio do ouro, e foi chegando um momento que não tinha mais, acabou, o minério acaba, né? O fato é Professor, esse. Então, eu tenho uma acabou. pergunta para fazer em relação a... Gustavo, deixa eu só terminar aqui essa fala com o Luiz Paulo, aí a gente coloca outra questão, pode ser? Então, a sua pergunta foi essa mesmo, Luiz Paulo? Foi sim, professor. É porque eu tinha ficado meio que em dúvida sobre isso, porque... Então, ou seja, o minério, ele fica escasso mesmo, vai tirar até enquanto tem e acabou, mas a coroa portuguesa, no lugar de simplesmente entender, não, acabou, beleza, então todo mundo sai perdendo, beleza? Não, eu vou arrumar outra forma de cobrar mais imposto desse pessoal aí. Essa foi a questão. Gustavo. Professor, eu queria perguntar se a Inconfidência Mineira ela foi mais recôndita ou foi, tipo assim, foi recôndita ou foi mais aberta, assim, foi, tipo assim, clara para todos? Não sei. Não sei. Eu queria saber o que é os conceitos que você está usando aí de recôndita. Recontida, você quer falar, né? Sim, É isso? escondida. Foi uma
coisa muito ligada com as elites, né? Isso é fato. Então era aberto, professor? Seria tipo aberto, assim? Todo mundo sabia que aquilo ia acontecer ou foi mais... Não. Sabe, porque não tinha tantas manifestações assim tão públicas, não. Tinha mais reuniões fechadas com lideranças, com pessoas ricas, para dar golpe no governo. Não sei, eu acho que você está respondendo mais ou menos nesse sentido aí. Já a Conjuração Baiana, ela foi um pouco mais pública, né? Mas foi mais eles colocaram os liderada pelo pedaços povão. do Tiradentes, né? Nas cidades, então o povo ficou sabendo. Sim, mas o que eu acho que é o que o Gustavo perguntou foi enquanto a Inconfidência estava acontecendo. Enquanto as pessoas estavam organizando ali o movimento contra o governo. Isso, então, essa parte foi bem discreta. Agora, depois que descobriram tudo, aí sim, a consequência foi totalmente pública, igual o Facholi está falando aí. Por aí, entendeu? Porque tanto que não tinha internet, né, professor? Nem não corria tão rápido, né, as notícias. Bem longe. Não, mas mesmo assim, eu estou te falando, as reuniões secretas, né? Secretas aí entre as pessoas que tinham o devido interesse naquele processo todo ali. Então, olha só, se examinarmos um pouco a história pessoal dos Inconfidentes, veremos que tinha também razões específicas de descontentamento. Em sua grande maioria, eles constituem um grupo da elite colonial, certo? Formado por mineradores. Mineradores não é o trabalhador da mina, não. É o dono da mina, tá? É o dono do terreno onde tinha a mina. Mineradores, fazendeiros, padres que eram envolvidos em negócios, funcionários do governo, advogados de grande prestígio e uma alta patente militar. Por exemplo, também o comandante dos dragões. Os dragões, quem que eram os dragões? Eram as tropas militares, entendeu? Então tinha as tropas militares da coroa portuguesa. Temos um sujeito chamado Francisco de Paula Freire de Andrade. Todos eles tinham algum vínculo com as autoridades coloniais, com o governador, tinha algum vínculo com essa turma toda aí, certo? E também muitos deles ocupavam cargos na magistratura, eram juízes, eram pessoas de grande envolvimento aí naquela sociedade colonial mineira. E José Joaquim da Silva Xavier, entendeu? Ele era uma exceção. Todos que eu falei aqui são, de alguma forma, ricos. Alta patente militar, é padre, né? É juiz. Agora, o José Joaquim da Silva Xavier, ou o Tiradentes, era o quê? Desfavorecido. Por quê? Os pais dele morreu quando ele era jovem. Os pais dele tinham 7 filhos. E aí, ele teve que entregar as propriedades dos pais, porque os pais dele tinham dívidas, entregou as propriedades, certo? Ele tentou ser comerciante, não deu certo. E aí, em 1775, nós estamos falando do Tiradentes, ele foi para o exército, foi para a carreira militar. E ele tinha o posto de alferes. Alferes é um oficial de baixa patente, é um soldado, né? Que a gente tem aí. Aí, nas horas vagas, ele exercia o ofício de dentista. O dentista, naquele momento, não era o cara que fazia uma faculdade de odontologia. Era um cara que era barbeiro, né, professor? Era o barbeiro mesmo ali, que tinha ali, fazia as cirurgias e tal, do povo mesmo, né? Aí, de onde veio o apelido dele de Tiradentes. Porque o dentista daquela época, ele não fazia um canal, não colocava aparelho. O que ele fazia? O dente está doendo, ele ia lá e arrancava o dente da pessoa. Aí para de doer. Não para de doer quando arranca o dente doído? Então, essa que é a situação que nós temos, né? Das pessoas que fizeram parte desse processo da Inconfidência Mineira. Já dá para ter essa ideia, meninos? Já dá para... Sim, professor. Sim, professor. Base desse assunto. E a outra turminha? A turminha da Inconfidência da Conjuração Baiana.
certo? Então, nós temos uns sujeitos, tem nomes, são pretos lá da Bahia. Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Esses são, vamos assim dizer, os principais que fizeram parte do processo da Conjuração Baiana, que teve um outro nome, chamado Revolta dos Búzios. Sabe o que é búzio, gente? Menor ideia. Concha que normalmente se colhe na praia, né? Que vem ali revolto do mar, ali no meio da areia, venha as conchinhas. O pessoal que é de religião de origem africana, né, tem lá, por exemplo, vou jogar os búzios para ver o seu futuro. Aí a pessoa joga os búzios e conforme o jeito que aquele búzio cai, aquela conchinha, se cai para cima, se cai deitada, se cai de lado, ela consegue visualizar ali o seu futuro, visualizar. Essas questões é um pouco na linha das religiões espiritualistas, né, ou espíritas, que têm essas ideias aí de analisar as questões com base nisso aí, certo? Então, ou seja, a maioria esses negros africanos, né, naturalmente estavam aqui escravizados, eles tinham ainda a sua cultura religiosa, as suas crenças, nesse aspecto, entendeu? Então, por isso teve essa revolta de Búzios. Inclusive, já foi comentado, acho que muita gente já estudou sobre isso, né? Que enquanto eles estavam lá sendo escravizados, eles tinham a religião, tinham as danças, ou seja, a cultura deles continuaram as mesmas, né? Não é tão bem as mesmas, não, mas tiveram que se reconfigurar, né? Tiveram que uma resistência para manter o seu... Tanto que foi daí que surgiu, né, professor, essas religiões afro-brasileiras. Professor, quando estavam lá escravizados, tinha que ter um novo padrão de vida, né? Também. Obrigado, né? Obrigado, imposto para eles ali, justamente. Então, o que acontece? Tem esse nome, né? Revolta de Búzios, que vai encontrar também o nome para a Conjuração Baiana, ou Revolta de Búzios. E o que é Búzios? Então, essas conchinhas que encontra lá na praia, mas elas estão ligadas com as religiões afrodescendentes aí, né, que identifica os seus integrantes, que a maioria deles eram negros, né? Negros. Então, vamos ver. Data. Vamos começar com data. Essa revolta foi uma revolta mais popular, né? Enquanto a revolta lá em Minas Gerais foi mais elitista, essa já foi uma revolta mais popular. O local, Bahia. O ano, 1798. 1798. Inconfidência Mineira. Qual que é a data, por favor? Só para repetir aqui. Quem lembra da data da Inconfidência Mineira, meninos? Eu esqueci, professor. 1789. Então, 17 de julho de 1789. Essa é a Revolução Francesa, Gustavo. Nossa, professor, eu confundi tudo, professor. Faz aí a influência. Claro, né? professor. Essa aí. Então, ou seja, ela não tem uma data aqui na Mineira, a Mineira não tem uma data específica na qual a gente pode definir, mas define o ano. E foram várias situações, né? Então, 1789, aqui a Conjuração Mineira. E a Baiana se deu 9 anos depois, 1798. Certo? Beleza. Vamos lembrar, eu vou falar e nós vamos lembrar. Objetivos. O que eles queriam? Queriam o fim do pacto colonial com Portugal. Certo? Lembra do pacto colonial? Comentamos na aula passada. Portugal vem cá, pega a matéria-prima, leva para Portugal, faz o produto que vende mais caro. Isso, e vem aqui e obriga a gente a comprar, e a gente só pode comprar de Portugal. Então, um item que eles queriam era acabar com o pacto colonial. Segundo item, queriam implantar a república aqui no Brasil. Isso aqui, objetivo da Conjuração Baiana. Outra coisa, queria liberdade comercial no mercado interno e externo. Tá vendo? Então, na lei anterior do Pacto Colonial, só podia comprar e vender para Portugal.
Portugal nem comprava aqui, né? Só tinha que comprar de Portugal. Agora eles queriam comprar e vender de quem eles bem entendessem. Outra coisa, queria também liberdade e igualdade entre as pessoas. Tá vendo as ideias da Revolução Industrial, da Revolução Francesa aqui? Né? As Professor, ideias iluministas aqui? Sim. com certeza, sem sombra de dúvidas, os portugueses, eu acho que eles ficaram. Peraí, deixa eu ver. Os portugueses devem ter ficado muito bravos, né, professor? Com certeza. Professor, Com certeza. eu ia falar uma gíria aqui, só que eu lembrei que tá gravando aí, não pode. Porque você pode até ser punido, né? E com provas, né? Então é complicado. Então, meninos, vão vendo aí esses pontos que são objetivos da. Essa igualdade entre as pessoas vai promover o quê? Vai promover questões como, por exemplo, a abolição da escravatura. Você está entendendo, gente? Porque aí, se não tem diferença entre as pessoas, então os negros e brancos são iguais. Eu posso dizer que a Inconfidência Mineira também apoiava a abolição da escravatura? Sim ou não? O senhor pode Não. repetir, professor? A Conjuração Baiana, eles defendiam que as pessoas tinham que ser tratadas como iguais. Não podia ter diferença aí de preto ou branco. Certo. E com isso, eles também eram favoráveis à abolição da escravatura. Nós podemos dizer que esse princípio também estava presente lá em Minas Gerais, na Inconfidência Mineira? Professor, eu acho que segue não princípios foi, iluministas, eu acredito que sim. Pois é, mas Acho que não estava tem falando problema. tanto disso, mas eu acho que eles também concordavam. Professor Eles Caio. não estavam falando nada disso, meninos. Porque quem é que promoveu a Conjuração Baiana? Que classe que promoveu a Conjuração Baiana? Classe baixa. Os populares. Que classe que promoveu a Inconfidência Mineira? Elite. Elite. A elite não interessa em continuar tendo escravos? A elite interessa em continuar tendo escravos. Mas mesmo assim eles continuavam se colocando como iluministas ou liberalistas, mesmo com ideias diferentes, né? Professor, de liberdade, igualdade, fraternidade? Sim, mas veja bem, na Revolução Francesa nós tivemos duas fases. Uma das fases não tinha escravidão e tudo mais, é só depois dos jacobinos entraram que veio a abolição da escravatura. Entendeu? A segunda fase. Então, uma coisa que eu tenho falado para vocês muito, gente, a coisa não é tão organizadinha assim. Nós temos um princípio iluminista, mas nós temos as pessoas e as pessoas são incoerentes nas suas atitudes. Isso é normal, não é? As pessoas podem estar ali dentro de um partido político, mas fazendo coisas totalmente diferentes daquele partido político. Determina. Então, esse é o ponto. Nós temos aqui duas revoltas no Brasil, baseadas pelos mesmos ideais, mas uma feita por uma classe, que é a classe baixa, classe popular, que queria a abolição da escravatura. E mais outra que queria manter a escravidão, a escravização das pessoas. Professor, voltando àquele assunto lá, que eu ia falar, só que no final das contas eu não consegui falar, eu queria falar agora. Eu não acho que, tipo assim, que nem o senhor disse aí e tal, eles não, o povo da Inconfidência Mineira, como era elite e tal, não queria abolir essa coisa de escravidão, mas o foco deles, era eles não deixar de ser colônia e, tipo assim, eles conseguirem vender as coisas deles, tipo, para quem eles quisessem. Esse que era o foco. Tinha a diferença, que era a abolição da escravidão. Só aproveitando essa sua fala aí, esse foco é igual tanto para a Conjuração Baiana quanto para a Mineira, certo? Esse foco de se separar de Portugal, acabar com o pacto colonial e poder ter liberdade de vender os seus produtos para quem eles bem entendessem, dentro do Brasil ou fora do Brasil. Isso é igualzinho, os dois. A única diferença que nós temos, ou duas únicas diferenças, é que na Mineira foi promovida por elite, na Baiana foi promovida por populares. A Conjuração Baiana falava em abolição da escravatura. A Mineira não falava nada disso. Certo?
Certo. Então, vamos colocar mais alguns pontinhos aqui. Que, por exemplo, nós estamos aqui, nós já falamos da chamada, vocês já sabem onde está, né? Olha só. A chamada também de Inconfidência Baiana. Professor, Eu já... Sim. aquele textinho que tá lá na chamada, não precisa responder não, né? Você leu o que está escrito lá, meu querido? Eu li lá. Leu até a última linha da pergunta? Sim. Aí eu coloquei lá, só tá bom. Lá? Mas o que está escrito lá na última linha da pergunta? Lá tava falando sobre a Lei Áurea e que não precisava escrever, era só um lembrete lá. É isso, então é isso mesmo. Aí eu coloquei assim, ó, tá bom, aí eu passei para as outras. Beleza. Aí o professor assim, será que ele leu tudo mesmo? Então, agora que ele tá... Então tá bom. Vou responder igual você respondeu, né? Então, nós já vimos a data, vimos o local, vimos os objetivos da Conjuração Baiana. Ela teve outro nome. Quem sabe o outro nome da Conjuração Baiana? Revolta dos... Sim, Eloy. Professor Caio, tá travado pra mim. Professor Caio, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu respondi, tá? Essa pergunta que o Rodrigo acabou de fazer, eu respondi ela, tá? Mesmo que não era pra responder. Professor, o senhor tá travado pra mim sorrindo. Ah, que ótimo, né? Pois é. Pelo menos. O professor tá assim, ó. Pelo menos eu tô travado sorrindo. Aí o professor fica falando, mas ele ainda tá assim, ó. Vamos concluir aqui. A outra forma que é chamada, a Conjuração Baiana é a Revolta dos Alfaiates, os costureiros, né? Porque muitas pessoas que fizeram parte desse movimento tinham a profissão de alfaiate, beleza? Enfim, essa questão de diferença ficou claro pra gente. Eles não eram não tinham tanto lucro assim, né? Esses artesãos, os alfaiates? Sim. Sim, eram pobres, eram da camada popular da população, certo? E aí, o que nós temos lá? A maioria que fazia parte do movimento eram escravos, alguns negros que já tinham sido libertados da escravidão, mulatos, né? Professor, mas não vai ler mais, não? Mestiço, porque não está transmitindo, então não vou nem colocar mais, não, tá? Eu estou explicando aqui, depois a gente, quando tiver internet melhor, a gente... Eu pensei que mais continuar. Mas aí vamos deixar só comigo hoje, né? Porque não está transmitindo direitinho. Então, meninos, são essas pessoas que fizeram parte desse processo, né? Sapateiros, pedreiros e outras ocupações simples. Foi uma revolta de populares, né? Que fique claro essa questão. Agora, qual foi o motivo? Né? Lembra bem, qual foi o motivo lá em Minas Gerais? O principal motivo lá em Minas Gerais para ter uma Inconfidência Mineira? Só para a gente avançar aqui até sem estar com noção. A diminuição do ouro, professor? Justamente. Estava pouco ouro, não estava tendo ouro nas minas, e mesmo E a aumentação do imposto. A coroa portuguesa aumentou as duas coisas, o quinto e a derrama. Duas para cobrar impostos com base no ouro. O quinto é 20% do ouro produzido, e a derrama era um valor cobrado específico anual, né, que ainda depois de tudo, pagar esse imposto, de cada produção ainda tinha um imposto específico, que era a derrama. Lá na Bahia, vamos falar das causas da Bahia, certo? Então, o que aconteceu? Primeira coisa, 1763. Vamos lembrar a data aqui, meninos? 1763. A revolta se deu em 1798. Mas o que aconteceu em 1763? A capital do Brasil era Salvador. Então, Salvador era uma cidade muito importante. O que o governo de Portugal fez? Transferiu a capital do Brasil, que era em Salvador, em 1763, transferiu para o Rio de Janeiro. Dessa forma, o que aconteceu com Salvador? Perdeu muitos recursos financeiros, entendeu? Porque os impostos
eram designados para a cidade da capital. E aí, Salvador começou a ficar mais pobre a partir dessa data de 1763. Fixou essa data, meninos? Meninos, estão comigo? Sim. Sim. Já que... Senhor, professor, eu tô com o senhor, professor. Já que Salvador não é mais a capital, então agora Salvador tem que pagar imposto igual às outras cidades comuns. Então aumentaram a cobrança de impostos de Salvador de uma forma muito radical para aquela população ali, certo? E aí tiveram altas, tiveram fome, tiveram muitas situações desagradáveis. Professor, eu tenho... As cidades têm que pagar imposto? Sim. É um imposto recolhido pela coroa, né? Caraca. Professor Caio. Parando pra perceber aqui uma coisa, o Luiz Paulo, mas o Gustavo participou muito pouco dessa aula. Não, professor, Não, sério. mas, pessoal, não vamos desviar, não. Mas eu fico preocupado mais, não tanto com a participação dele, mas com a não participação de muitos de vocês, né? Muitos não estão participando. Ô, professor, não tem como você falar que eu não participo. Professor, eu não tô falando muita coisa porque eu tô comendo agora, mas eu tô entendendo tudo. Tá, professor, eu tô tranquilo. Não, Marisa, me dá um pedacinho, eu tô com fome. Eu tô tranquilo. Gente, é aula, tá? Não é Masterchef, não. Professor, eu tô bem tranquilo porque eu sei que eu consigo entender o conteúdo da aula e que eu tô interagindo. Então, se tiver gravado na aula e alguém falar que eu não interagi, eu entro no GR8 e mostro pra essa pessoa. Uhum. Eu também tô na mesma, Luiz. Concordo. Só ler lá. Nós estamos quase acabando aqui, gente. Só para a gente terminar esse ponto hoje aqui, que eu pensei que ia ser tranquilo. O que influenciou? Teve eventos internacionais que influenciaram no fato da conjuração baiana acontecer. Um deles foi um evento que aconteceu em 1779, independência dos Estados Unidos. Então, vamos falar agora qual foi o evento que influenciou a Conferência Mineira? Foi a própria Revolução Francesa. Tá? Isso vai cair em questão de prova só para confundir vocês. Né? Colocar aí que cada um influenciou aí. Outra coisa que aconteceu no internacional foi a independência do Haiti. A independência do Haiti aconteceu lá no Haiti porque ocorreu a Revolução Francesa. A independência do Haiti, que é aqui mais próxima de nós, ela influenciou aqui a conjuração baiana. E também a Revolução Francesa acabou, de alguma forma, também influenciando. Então, essas ideias aí. Fez com que o povo pensasse que pudesse fazer, como os franceses fizeram lá, fazer manifesto, como os haitianos fizeram manifesto, eles pensaram que ia dar certo aqui no Brasil. Só que, infelizmente, não deu tão certo assim, né? Não deu tão certo assim. Gente, quem fez parte? Olha só, nomes. Eu falei o nome dele já. Alfaiates. Um moço chamado Negro João de Deus do Nascimento e um outro chamado Manuel Faustino dos Santos Lira. Teve médico também, um chamado Cipriano Barata, que era conhecido como médico dos pobres. Ele tinha ideias revolucionárias aí e fazia revolução. Tinha um soldado chamado Lucas Dantas de Amorim Torres e Luiz Gonzaga das Virgens, também pretos, que fazia parte do exército. Tinha um farmacêutico chamado João Ladislau de Figueiredo. E tinha um professor chamado Francisco Barreto. Professor, mas por que você falou Esses nomes são importantes, professor, porque eu já esqueci metade. Porque foram os que sofreram a punição. Entendeu? Tá tudo no blog, você vai ler lá, Gustavo. Mas por que tá falando o nome desse e não de tantos outros que participaram, com certeza? Foi porque esses foram pegos pela coroa portuguesa para dar a punição para servir de exemplo para os demais. Né? Todos foram mortos. Como é que foi essa situação? Como é que acabou com essa história? Olha só. O governador da Bahia, Dom Fernando, ele recebeu uma denúncia feita por Carlos Baltazar da Silveira, certo? De que os conspiradores eles iam fazer uma reunião num lugar chamado Campo de Dique,
dia 25 de agosto de 1798. Daí, o que ele fez? Mandou o coronel Teutônio de Souza, certo? Para ir lá e flagrar essas pessoas na reunião. Muitas pessoas fugiram, mas 49 pessoas foram presas. Entre elas, eram 3 mulheres, 9 escravos, porém, a grande maioria era composta pelos alfaiates, barbeiros, soldados, pequenos comerciantes, certo? E aí, os classes mais baixas aí, né, que foram condenados, foi esses nomes que nós já vamos repetir de novo. Manuel Faustino, João de Deus, Luiz Gonzaga, Lucas Dantas. Eles foram de que forma punidos? Executados, ou seja, foi mortos. E foram também esquartejados, certo? E espalhados em várias partes de cidades, né, professor? Da cidade de Salvador, né, para servir de exemplo para todo mundo. É isso, né? Doido, professor. Para quem esquartejar o cara. Para servir de exemplo para ninguém mais querer separar do Brasil, né? Infelizmente. Nossa, deve ser uma morte muito sofrida. É complicado, né? Muito terrível. Mas é isso, pessoal. Então, nós estamos no tempo. Foi bom que falamos em linhas gerais. Claro que nós não falamos, tem muito detalhezinho que a gente poderia estudar, deve estudar ainda, né? Mas a gente vai encerrar por agora. E aí fica esse conteúdo. Esse conteúdo não entra na prova ainda, certo? Vamos deixar ele de fora para vocês focar nos outros 2 lá que nós já falamos, que é... Professor, pensa, primeiro eles te arrancam um braço, aí depois arranca o outro, e vem arrancando. Aí deixa a cabeça por último, só para você ver. No caso, só uma pergunta, professor Caio. No caso, no terceiro bimestre, o senhor poderia por o que nós estamos estudando agora na prova? Sim, com certeza. Então, conteúdo tipo... professora, aí. Só que vamos deixar isso, Heloísa, vamos deixar para lá a gente conversa sobre isso aí, tá? Mas, assim, é essa a ideia, né? A gente deixa fora da prova, mas tem portfólio para você fazer desse conteúdo aqui, né? Então, boa tarde, meus queridos. Até a aula agora vai deixar a chamada? Até, professor. Tá aí no blog. Tá aí no blog. Tá bom, professor. Tchau. Eu já fiz a chamada, professor. Tchau. Até mais. Tchau, professor. Fica com Deus. Professor, até a próxima.